Coloquei meu vestido vermelho essa noite, dançando no escuro, à luz pálida na lua, com esse trecho de Verão Borocochô da nossa querida Lana Del Rey. Eu lhes convido para assistir a entrevista com a nossa querida, fantástica Bettina Pilk. E logo ela vai explicar o porquê que eu iniciei com essa canção da nossa Lana. Este é o quinto episódio do Conexão Bugio, da primeira temporada. E eis que convido então Bettina para participar. Só um instante. Enviar o convite. Aí está você. Olá, boa noite. Me ouvindo, Bettina? Tô ouvindo. Vermelhíssima. Batom, roupa e até o vinho tinto eu trouxe. Você conseguiu entrar a tempo de ouvir que eu cantei um trecho de Verão Borocochô da Lana Del Rey? Cheguei a tempo. Me bateu até uma nostalgia. Olha que maravilha. Por que eu tô me ouvindo? Tá se ouvindo? Tô. Ai, eu vou ter que pegar fone então, mas é que o meu fone não tá funcionando. Ah, não, então deixa eu me ouvir então. Mas será que o povo não tá ouvindo duplicado? Galerinha, responde aí, tá dando muito eco pra vocês ou não? Não falaram. Não, estão mesmo. Olha, tem muitas alunas minhas aqui. Sério? Seríssimo, beijo pra elas, maravilhosas. Inclusive, Beijo tem para os alunos da Bettina. Vocês estão me ouvindo duplicado, gente? Se puderem falar aqui nos comentários. Isso, pode falar. Galera, que bom que vocês estão aí. Bettina, fico muito feliz de você ter topado participar disso. Eu que fiz o convite. Ai, que bom. Que maravilha. Porque tem tanta gente que eu quero chamar. Tem aí o nosso querido... A Giovana falou que tá dando eco. Dá pra esperar só um pouquinho pra eu poder pegar o... Claro. Então tá, então espera um pouquinho aí. Posso sair e eu já volto, tá bom? Tá bom. Como que eu saio? Nem saia, fica aí. É? Então tá, já venho, rapidinho. Ok. Galera, aproveitando que ela saiu, vão pensando em perguntas aí. Voltei. Deixa eu colocar meu fone. Todo maçarocado. É que meu fone... Eu não uso fones, gente. Meu Deus. Eu tenho um BO aí com músicas. Vou falar sobre isso hoje. Não sigam o meu exemplo, galera. Isso. Coitado do meu fone. Coisas ao vivo aqui. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí, galera. Tá tudo certo. Esta fera. Deixa eu pôr aqui, peraí. Só espero que pare, porque meu celular é chinês. E aí o fone, ele é embaixo. Peraí. Talvez eu tenha dificultado a minha vida apenas um pouco aqui. Peraí, gente. Fala. Normal. Você tá te ouvindo? Tá me ouvindo? Programas ao vivo são assim mesmo. Olha só, não deu eco. Eu tô te ouvindo. Funcionou? Funcionou, então ótimo. Perfeito. Como eu estava te dizendo, tem tanta gente que eu quero chamar para esse programa. Tem o nosso querido Anderson. Tem um rapaz que desenha maravilhosamente, que é o Pedro Ruzic. Tem o Guilherme Guedes. Tem a Francis. Tem tanta gente que eu perco as contas aqui. E aí está você, Bettina. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui o que o pessoal
Cassielise te chamou de linda. Ah, olha só, minha amiga. E a Ana Sena perguntou como é que a gente tá. A gente tá bem, Ana. Eu tô bem. Você tá bem? Eu estou ótima. Tô Olha aqui quem cansada. apareceu para dar um Depois oi. de um Tá dia longo cansada? de trabalho. Depois de um dia longo de trabalho, vestido de bruxa o dia inteiro. Você se vestiu de bruxa? O dia inteiro. Assim, eu não posso ver uma oportunidade de me vestir de bruxa que eu estou me vestindo. Era festa julina. O que tinha a ver eu estar de bruxa? O que isso tinha Tudo a a ver. ver, não é mesmo? Tudo a ver. Não tinha Mas então fogueira? eu fui bruxa. Olha, adorei, é verdade. Tudo a ver. Tudo a ver. E olha só, eu estraguei tudo aqui. Ah, não. Consegui fazer voltar o chatzinho que fica rolando aqui das mensagens. E daqui a pouco eu vou começar com uma saraivada de perguntas só para te desnortear. Senão não tem graça. Mais Como é que do você que eu tá, já tô Betina? cansada. Cansada? Cansada. Betina, sextou, que significa... significa, acho que sextou significa chorando em casa porque meu presidente não comprou vacina porque ele ficou fazendo trambicagem. É essa a tradução nossa para hashtag sextou. Betina, sem mais delongas, né? Eu tenho algumas perguntas. Tem umas perguntas aqui do pessoal da Bugio, minha e do Paulo, e tem perguntas da plateia, desses pessoal que nos acompanha aí. O que você quer primeiro? A sua escolha. Vamos de bugio, então. Vamos de Bugio primeiro? Olha só, Ok. queria até falar uma coisa aqui, que tem bastante tem alunas aqui que entraram e saíram aqui nos comentários, tô vendo. Só para contextualizar aí para vocês que a Bugio é uma editora, tá, gente? Para quem não sabe, aí os meus seguidores. É uma editora maravilhosa. E é isso. Mas manda a pergunta aí da Bugio. A Giovana tá te cobrando um correio elegante ali nas perguntas, no Pois chat. é, hoje foi uma loucura isso. Eu inventei esse correio elegante lá, vestida de bruxa, eu era a bruxa do amor. Deu altos Bruxa do matches na amor. escola. Ela faz o Tinder dela. Tá certo? Betina, você é autora do Criticamente Poético. Travou? Você travou, Betina? Voltou? Voltou. Eu vou parar, Voltou. mas já voltou. A autora do Criticamente Poético. Me diz, Betina, qual que é a sensação de ter em mãos a sua obra publicada? Conta pra gente. Olha, agora eu já estou um pouco mais assim acostumada com essa realidade. Chique. Depois de quase 3 anos de lançamento. Mas foi uma realização de um sonho meu de criança, isso, sabe? E eu achava que era uma realidade muito distante. E se a gente parar para pensar, a literatura, ela realmente é uma realidade distante para muitas pessoas, ela é muito inacessível e ser escritor, então, é realmente uma luta, né? Então, realmente não é algo fácil de se ter um livro publicado. Mas quando foi publicado, assim, é como se tivesse sido parido um filho, assim. Eu não tenho filhos, mas eu imagino que deve ser mais ou menos essa sensação, porque realmente, só que o detalhe aí é que um filho leva 9 meses para ser gestado, agora um livro levou 10 anos, então assim, né, foi uma baita de uma gestação. Você fala assim, você entrega a idade, Betina. Não, mas eu sou novinha, é que eu comecei a escrever com 10 anos, né? Criança normal, nunca fui. Betina, vou fazer uma pergunta aqui. Não sei se você vai achar interessante ou vai achar boba. Mas assim, você consegue dizer pra gente o que é ser escritor? Você que é, além de escritora, uma poetisa, uma professora de língua portuguesa e já foi uma agente de leitura e tem perguntas sobre isso depois. Mas o que é para você ser escritor? Essa é uma pergunta bem interessante, porque quando eu pergunto isso para as minhas crianças, eu acho muito interessante pensar assim, que eu dou aula desde os pequenos de 9 anos, 8 anos, até né, ensino médio, adolescente, que não estão mais afim de nada na vida. Mas, assim, quando eu pergunto isso para as crianças, é muito interessante que elas falam quem escreve livros, né? Ser escritor é quem escreve livros. E durante um tempo eu acreditava que era isso também.
Até depois de um tempo refletindo, eu percebi que não tinha nada a ver. Inclusive, acredito que existem pessoas com livros publicados que não são escritoras. Né? E como assim? Como assim, né? Porque veja bem, meu querido Cassol. Existem muitos pesquisadores acadêmicos que publicam diversos artigos em livros, não é mesmo? Eles são escritores? Eles são? Não. Não são. Se eles fizerem apenas isso, não, né? Da mesma forma que existem pessoas que escrevem muito bem, estão com seus textos extremamente engavetados, nunca publicaram nada, mas são escritores. Porque acredito que ser escritor vai muito para uma questão de identidade. E aí, como assim? Eu, durante muito tempo, não me considerava escritora, porque eu não tinha um livro publicado. Uhum. Mas daí, depois de um tempo, eu comecei a perceber, depois do meu livro publicado, eu comecei a perceber que eu não existo sem a escrita. Eu não me reconheço sem ela. E como assim, né? Porque eu fiquei um ano, foram 11 meses de poço seco, assim. Sem criatividade, sem escrever absolutamente nada. Nada vezes nada. E quando eu fiquei esse tempo sem escrever, eu fiquei em crise profunda. Porque eu não me reconhecia. É como se fosse uma crise de identidade. Eu pensava, meu Deus, eu não sou mais eu. Como assim? Eu não estou escrevendo nada. E aí eu percebi que ser escritor vai muito além de publicar texto, vai muito além de publicar livro. É uma identidade. Eu acredito que a literatura, ela corre nas veias do escritor. Porque é você deixar a sua alma disponível para a literatura sempre que ela gritar. Que bonito isso. Eu gostei. Nossa, foi pesado isso. Pessoal que tá assistindo aí, chama a galera para assistir isso aqui. Vamos encher a Bettina de aplausos e perguntas. Aplausos não precisa. Claro que precisa. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é de uma menina que sempre acompanha as publicações da Bugio, nossa amiga Francis, e ela lançou um combo de perguntas. Então, uma vai estar interligada com a outra. Olha lá, o Caio lançou, antes de ler a pergunta da Francis, olha só o que o Caio lançou aqui. Lembrando daquela música do Sérgio Sampaio, um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia é na calçada. A contribuição do nosso amigo Caio, do teatro. Caio também será convidado aqui para o Conexão Bugio. Não sei quando, não sei onde. Aguarde, teremos Caio. Super saudades do Caio. E olha só, é interessante isso que o Caio falou, porque essa questão da poesia, né, da literatura no geral, eu aprendi muito ao longo dos anos que poesia é vivência, né, não é simplesmente escrita, né, a poesia, ela é vivência. Eu tive uma aula com os meus alunos esse mês agora que passou, e a gente trabalhou essa questão do conceito de poesia, né, e quando se pergunta o que é poesia, eles respondem que é um texto com métricas e rimas, né, e eu falei pra eles, será que é só isso? Né? E aí eles me olharam e falaram assim, pronto, quando você pergunta isso é porque você quer dizer que não. E aí fomos conversando e eles perceberam que poesia, né, é o nosso cotidiano. Tem muitas atitudes que as pessoas têm que são poéticas. E tudo isso pode virar poesia. Então, de nada adianta escrever diversas métricas e diversas rimas se você não consegue olhar para a pedra e ver para além da pedra. Para enxergar a pedra mesmo, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. A pergunta da Francis. Ó, não liga, eu vou me atropelar, eu vou ir e voltar aqui. Não tem uma ordem lógica, mas eu vou lançar aqui. Começa assim e já engata com outra pergunta. O que você acha de fanfics? Você acha que é uma boa forma de começar a treinar a escrita e, quem sabe, ir desenvolvendo melhor as próprias ideias? Algumas personagens próprios, posteriormente, histórias próprias. Quando eu era adolescente, eu não gostava de fanfic, por mais incrível que pareça, porque geralmente é nessa fase que a galera mais gosta de fanfic, né? O teu som tá um pouco baixo. Onde é que o trequinho será que...
Oi, tá me ouvindo? Oi, Peraí, tá me ouvindo? tô. Ele, Tá me ouvindo? no cabo do fone tem aquele trequinho? Então, tem, achei aqui. Tá Achou, ouvindo? achou Melhor aí. agora? Aumentou. Melhor. Beleza. Então, essa questão de fanfics, né, é algo que as minhas amigas gostavam muito quando a gente era adolescente, principalmente na época de Crepúsculo, que elas piravam numa fanfic em que o Edward e o Jacob eram um casal. E a Bella Olha era a só. que sobrava no trisal ali. Sério? E eu, seríssimo, assim, né? E eu não gostava, assim, eu achava que, ai, pra que eu vou mudar as histórias? As histórias são o que são, eu era bem mente quadradona, assim. Olha Mas hoje em dia só. eu acho muito legal. Eu sempre que leio alguma coisa que eu gosto muito, eu vou ver, não, pera lá, vamos ver se tem uma fanfic com esses personagens. Porque eu acho muito interessante como a galera consegue viajar na maionese e criar uma nova história a partir daquela história. Então, hoje eu gosto muito. Inclusive, meus alunos amam e eu incentivo muito. Escrevam fanfic mesmo, vamos fanficar. E hoje em dia eu sou a própria criadora de fanfic, só que da minha própria vida, né? Eu queria que alguém fizesse fanfic com personagens de algum livro ou HQ minha. Seria divertido. Fica aí a dica pra Fica aí galera. a dica. Mas para isso teria que comprar meus livros, então essa é a segunda dica. Importante, importante comprar o livro dos amigos, galera. Incentivem os escritores e os artistas que são amigos de vocês, por favor. Depois a gente fica rico, não adianta chorar e querer Não, vir, também né? não Pedindo adianta, cara. biscoito. Não adianta. Daí a gente morre, eu conheci ele. Eu volto pra puxar no pé. Faz uma super homenagem, né? Daí é uma coisa. Não adianta. É, uma pergunta do Evandro, um rapaz também que estudou comigo e que acompanha as publicações da Bugio e está sempre, né, interagindo com a Bugio. O Evandro pergunta o seguinte: como você acha que a poesia deve ser apresentada em uma época com formas de entretenimento tão mais atraentes e viciantes? Olha só, né? A poesia. Eu acredito que hoje em dia a poesia ela tem que ser ácida. Já vou jogar aí, né? Que acredito que a Já poesia jogou, ela já jogou. precisa ser ácida. Ela precisa doer. Ela precisa ser uma facada assim na alma, sabe? Uhum. Porque a poesia hoje em dia não adianta você escrever coisas bonitinhas, porque a galera não tá mais acreditando nessas coisas. Ainda mais na sociedade que a gente vive, num contexto político bizarro em que vivemos, não é mesmo? E com uma pandemia terrível e com tudo de ruim que poderia acontecer na nossa vida, né? Escrever poesia para trazer magia, eu não acredito que seja algo realmente atraente agora. Eu acho que tem que ser para refletir. Então, a poesia agora, nesse momento, eu acredito que ela precisa ter essa dose de acidez e de crítica para fazer a galera pensar. Olha só, você, assim, no episódio 1 do Conexão Bugio, a gente trouxe também o poeta Rafa Pires de Mello. Espero que ele apareça por aqui também para dar uma contribuição. Talvez não, porque ele está dando aula, também é, como a gente, professor, procurando as brechas entre as aulas para poder se divertir. Fazer arte. Fazer arte para além da sala Fazer de aula. arte. Fazer arte. Eu vou te lançar aqui uma pergunta. E é sobre o seu tempo de agente de leitura. Betina, você que foi agente de leitura, foi quando a gente se conheceu lá em 2016, né? Agentes de leitura do Paraná. E foi muito legal. Para mim foi. Para você foi? Foi ótimo. Foi ótimo, né? A pergunta da minha querida Mana Lucena. A Mana não tá por aqui, mas depois ela vai assistir, vai ficar gravado, vai ficar no IGTV. O projeto de agentes de leitura impactou sua vida de alguma forma? Porque ela dá um exemplo aqui. Lá em Almirante Tamandaré, que é onde ela mediou a leitura, em algumas rodas de leitura, houveram casos de adolescente com medida socioeducativa que eles largaram ideias suicidas após algumas rodas de leitura. Olha o tamanho do impacto disso. Como é que foi para você? Como que... Solta aí. Então, eu digo que o agente de leitura foi o que abriu as portas para tudo que eu vivo ainda hoje. Foi assim a porta de entrada para minha realidade atual.
E, de certa forma, foi o que construiu boa parte da Betina que existe hoje, né? Porque foi o primeiro trabalho que eu considero, assim. Porque o outro estágio que eu fiz, assim, eu não considero muito bem o trabalho. Mas, mas assim, o agente de leitura foi realmente um divisor de águas na minha vida. Primeiro que me proporcionou conhecer pessoas de um universo que eu achava que não existia. Porque eu tinha lá meus 19 aninhos. Meu Deus do céu. E é verdade, eu tinha 19 anos, gente, que engraçado. Eu ainda era adolescente, né, se a gente parar pra pensar. E quando eu cheguei na primeira vez que eu fui na primeira reunião, tava eu e o Caio, inclusive, que a gente foi ali os felizardos de abrir o evento de inauguração do agente de leitura. E quando eu cheguei lá e eu comecei a ver aquela galera, eu falei, nossa, é sério que tem gente que realmente vive de acordo com a literatura, assim, galera que gosta dessa parada. Nossa, foi sensacional. E quando a gente foi a campo, né, primeiro tudo começou com a leitura do Filho de Mil Homens, que até hoje é o meu livro preferido da vida, galera. Quem não leu ainda, Walter Hugo Mãe, não sabe o que está perdendo. Baita de um escritor. E eu acho que é o livro preferido do Sérgio também. O Sérgio talvez entre aqui daqui a pouco, ele comenta muito sobre esse livro. Sou apaixonada, assim, sou apaixonada nesse livro. Inclusive, foi utilizado até no meu TCC depois. Então, ele começou desde aí já, né, esse refletir da literatura. E quando a gente foi a campo, era algo sensacional, porque não era simplesmente ler, né, era tornar a literatura acessível, porque ler é muito fácil. Você chega lá, pega um livro e lê. Uhum. Mas você mostrar para as pessoas que há um encanto naquilo ali, é muito sensacional. E não é só simplesmente mostrar o encanto. Você tem que sentir o encanto para mostrar o encanto. Então, quando eu escolhia para ler lá Edgar Allan Poe, que você vivenciou diversas vezes, foi meu parceiro de mediação várias vezes, era eu. E a gente chegava assim, as crianças piravam, né? Piravam. E um dos dias que mais me marcou foi quando a gente chegou naquela escola bem longe. Aquela no Planta Carla, sabe? Eu não lembro o nome agora. Rosi Galvão, acho que era. Acho que era. E naquela escola que eu percebi, assim, quantos professores não aguentavam mais aqueles adolescentes. Né? Era muito assim, meu Deus do céu, os adolescentes são terríveis. Eu tava junto nessa, eu tava junto nessa. 7º, 8º ano. E aí eu lembro que eles falaram assim, vocês hoje vão atender, eu lembro até hoje, 60 adolescentes. E jogaram 60 adolescentes naquele auditório, né? No auditorinho, né? E naquele dia, você olhou pra mim e falou assim, eu não sei se eu vou conseguir hoje, você chegou atrasado, você tava meio nervoso, e aquelas coisas de crise existencial de artista, né? E aí eu falei, você falou, começa aí, não sei o quê. Falei, beleza, mas o que eu vou fazer? E fui de Gato Preto. E o Gato Preto não é um conto, assim, com linguagem extremamente acessível, né? Ele não, algo mais truncado, ele é truncadão. E aí entrava o papel da mediação, que era o tornar acessível aquela linguagem, através das expressões e tudo mais. A gente apagou as luzes, fez toda aquela cena. E foi sensacional quando eu percebi que aquela galera toda estava em silêncio, prestando atenção. E eu falei, cara, aí tá magia, porque como que é possível alguém parar todas essas pentalhadas aí pra prestar atenção? Né? E eles prestaram. E eu lembro que quando a gente voltou para encerrar o projeto lá, que voltou eu, você, a Bia e o Roberval, eles falaram assim, nossa, eu não acredito que vocês não vão mais voltar. E aí você olhou para mim e falou bem assim, pronto, Beth, as sementes foram lançadas. Eu nunca esqueço que você falou isso. As sementes foram lançadas. E é isso, ser mediador de leitura é lançar sementes. Eu não sei quando, a gente não sabia quando ia germinar. Eu não sei em quem germinou. Mas eu sei que a gente lançou as sementes. E a literatura, no final das contas, é isso. A gente lança semente. A gente não vai colher, muitas vezes, as sementes que a gente plantou. Bonitinho isso, mas a gente planta. Aproveitando que, olha só, entraram aqui, enquanto a gente falava, entrou a Francis, que tinha feito aquela pergunta do fanfic. Francis, a gente já respondeu a pergunta do fanfic, hein? Vai ficar gravado aí. E o Sérgio, aproveitando que o Sérgio Sansa entrou, vou fazer a pergunta que ele mandou pra gente aqui. Sérgio, que é o rei gótico dos mediadores de leitura. Falei que eu ia fazer uma introdução bonitinha para ele. Sérgio, meu queridinho. Meu piá. Sérgio pergunta: quais são suas poetisas brasileiras preferidas? E que poeta que dizem que é muito bom, só que você particularmente não gosta, acha meio blé. E por quê? Qual poeta que dizem que é bom e acha meio blé, e quais poetas brasileiras que eu não gosto? E qual a brasileira que você curte, que você...
Bora lá. Eu sou uma professora de literatura e língua portuguesa que não é muito fã dos clássicos, não. Vou ser bem sincera, assim. Eu acho até chato. E me perdoem a galera que curte os clássicos e tudo mais, né? Mas Diz um nome, diz um nome pra gente descascar. E quando chegam meus alunos falando, prof, eu não entendi, eu não tô entendendo Machado, eu não tô entendendo. Eu falo, cara, nem eu entendi na tua época, então fica de boa, porque fica de boa mesmo, é um cacete. Mas assim, então por isso eu gosto muito de ler galera que escreve hoje em dia, assim, sabe? Essa povo acessível, que depois eu posso comprar o livro dessa pessoa. Eu sou fissurada nisso, né? Inclusive aqui entrou o Emerson, que é um escritor também sensacional. Já escrevi com ele. E ele, pra mim, também tá nos top dos tops do Brasil. E é uma pessoa que eu conheço, né? Mas de mulher, assim, então eu digo pra você, tem uma pessoa que escreve muito bem, que é uma psicanalista. Caiu meu fone, peraí, gente. Volta. Uma psicanalista chamada Ana Sui. E tudo que ela escreve pra mim é poesia. Eu acho que ela é uma mulher sensacional. Inclusive, todo o trabalho dela acadêmico é em cima do amor. O tema dela é o amor. Então, já jogo aí que a Ana Sui, pra mim, é a melhor que nós temos, assim. E ela é aqui de Curitiba. Olha só. Acessível, hein, galera? E tem diversos livros publicados pela Patuá e tal. Ela é muito boa mesmo, assim. E ela, eu acredito que é a minha poetisa brasileira preferida hoje em dia. Uhum. E escritor que eu acho meio blé, assim, que a galera gosta, eu acho meio... Bom, vamos lá, tem tantos. Posso fazer uma lista? Tá, vou começar aqui Nossa, o bom que eu vou pronunciar... Como que se pronuncia mesmo? Eu nem sei. É Bukowski ou é Bukowski que se fala? Bukowski, eu acho. Então, acho paia demais. Eu falo, pelo amor de Deus. Eu sou assim, eu sou do tipo de pessoa que se o homem gosta de Bukowski, eu fujo. Eu já rotulo como uma péssima pessoa, assim, já jogo no ar aí também. Então, assim, é um dos escritores que eu acho mais nada a ver, assim. Nada a ver. Esse outro que eu vou citar, ele gera polêmicas quando eu falo isso, mas eu acredito não. A galera de letras, no geral, não gosta, né? Não gosta, critica muito o Paulo Coelho. Pelo amor de Deus, Paulo Coelho, pra quê? Pra quê a galera gosta de... Por que a galera lê Paulo Coelho? Me desculpa, olha galera. Só, polêmica. O Sérgio veio trazer polêmica. É isso, tá achando gente, que é programa do Ratinho isso aqui. Sérgio é barraqueiro, é isso. Ele é podre. Respondi as perguntas, acho que era isso, né? Não, respondeu. Respondeu sim. Tipo, na pergunta... deixa eu dar oi para minhas alunas aqui. Oi, não Cal, deixa. entra uma amiga minha colega. Oi, Tamara. O povo vai entrando. Bom, Tamara. É nóis, oi, galera. Quem mais tá ali? Cauane, minha aluna. A Elisa falou ali em cima que eu indico sempre aquele livro. Eu tava falando do Filho de Mil Homens. Sérgio lançou ela falou aqui, que é um livro que eu sempre indico pros meus alunos. O Sérgio ama O Filho de Mil Homens, do Walter Hugmoder. Se não for pra polemizar, eu nem levanto da cama. É o recado aí da... sou. E uma pergunta da Olivia. Olivia, que foi a mais recente... ela se ingressou aí na Bugio como escritora. Ela lançou o Mysticism. Você viu por aí as propagandas do Mysticism, Bettina? Então, foi a Olivia que... Comprem Mysticism, galera. Estão esperando o quê? Né? Não estão gastando dinheiro saindo. Não estão indo no boteco. Comprem Mysticism. Depois que comprarem os meus livros, porque... Há controvérsias. Há galeras que vão nos botecos. A galera que vão nos botecos. Parem de ir nos botecos. Estão vacinados já? Né? Fica aí, galera. Fica aí, não vai no boteco, Sextou coisa nenhuma. Hoje é sexta, estamos aqui quietinho. De quem que eu vou fazer? A pergunta da Olivia, claro. A Olivia lançou altas perguntas. Sendo professora de língua portuguesa, qual é a melhor forma de incentivar a leitura para seus alunos? Veja só. Eu sou uma professora meio doida. Não um professor, na verdade eu sou uma pessoa meio doida. Mas assim, com os meus alunos, o que eu comecei a fazer? Eu sou professora de redação no ensino médio, né?
Uhum. E eu gosto muito de fazer dinâmicas de escrita bizarras, assim, que eles ficam, pelo amor de Deus, porque você inventou isso. E eu lembro que ano passado, com que era a minha primeira série do ensino médio, eu mandei eles lerem O Ovo e a Galinha, de Clarice Lispector. O Ovo e a Galinha, de Clarice Lispector, é o conto que mais deu bug na minha cabeça quando eu li. Eu acho sensacional. Você já leu, Cassol? Não, não Então, gosto de ler. depois, leitura obrigatória, por favor. Tira. Mas, assim, é um conto extremamente, assim, complexo mesmo, assim. Ele faz muita viagem ali, você pode ter diversas interpretações. E, logicamente, quando se lê a primeira vez, não se entende nada. Inclusive, até a minha prima entrou aqui, a Mônica, e ela odeia esse conto. Ela tem pavor real, assim. Ela leu na época do ensino médio e ela odeia muito. Oi, Mônica, tudo bom? E, e eu já. Ó lá, o Nicolas tá aqui, ó. Meu aluno entrou pra não deixar eu mentir. Que tô falando sobre o ovo e a galinha, Nicolas. O Nicolas é outro que surtou quando eu passei essa dinâmica de escrita e de leitura. Porque falou, pelo amor de Deus, por que você fez isso? E eu pedi pra eles escreverem uma crônica baseada nessa crônica. E surgiu coisas sensacionais, assim, de verdade, ficaram muito legais. E aí nisso, quando foi esse ano, que eles estão na segunda série do ensino médio, a gente estava fazendo um trabalho de carta do leitor e um dos alunos citou esse conto. E fez uma análise sensacional. E eu falei, olha só, né, um aluno que lembrou daquilo ano passado e que está trazendo isso para a sua realidade hoje em dia. Então, assim, eu gosto muito de tratar a literatura com uma experiência concreta, né? Então, assim, para incentivar a leitura, por isso que eu digo que ler clássicos é difícil, porque eles não têm muito interesse mesmo. E eu não vou obrigar eles a ler os clássicos, a não ser, né, para vestibular e tal, porque daí é totalmente, né, importante você conseguir fazer e tudo mais. Mas não vou obrigar a esse tipo de leitura. Então, quando eu trabalhei muito tempo em biblioteca também, eu acredito que tem que começar com leituras que sejam agradáveis e com temáticas que realmente sejam de acordo com a visão de mundo que eles têm, de acordo com a bagagem que eles trazem. Porque eu tenho muito aluno que gosta muito de anime, por exemplo. Ama anime. Uhum. Cara, vamos ler mangá, então. É uma bela forma de começar. Então, eu Sim. acredito que é isso. É proporcionar uma leitura de acordo com a realidade. E quando quer, né, introduzir uma leitura que não é condizente com o gosto, você tem que brincar com isso e jogar isso dentro da realidade do aluno para que o aluno pegue esse repertório que você está jogando para ele e consiga se identificar de alguma forma. Nem que seja num surto psicótico, mas daí, né, é outra pauta. Mas é possível. Olha só. Entendeu essa? Essa foi só uma das perguntas da Olivia, que lançou algumas outras aqui. Entre poesia e narração, né? A prosa. Qual te agrada mais escrever? Olha só. Se essa pergunta fosse feita para mim até o começo do ano passado, eu diria que prosa. Hoje é poesia. Inclusive, parece até que eu não sei mais escrever em prosa. Eu estou viciada em escrever em versos. É algo, assim, surreal. Para mim, parece que agora encalacrou, assim, em mim o amor pelos versos. Muito bom. Última pergunta da Olivia. Suas previsões para o futuro da literatura brasileira são otimistas ou pessimistas? Olha só, o que é literatura brasileira? Não, aquela que gosta de devagar, né? Porque assim, eu acredito que se a gente for pensar em indústria literária, eu não tenho expectativas boas. Porque nós vivemos aí, né, um sucateamento da cultura em diversos níveis. E não há, de fato, um incentivo à leitura eficiente e que englobe todas as gerações e todas as populações. E também não se dá oportunidade para escritores que são realmente bons. O que é que eles visam na indústria literária? Lucro. Né? Se não dá lucro, por que é que vou publicar? Então, não se dá nem oportunidade de divulgar escritores verdadeiramente bons. Então, a gente tem muito livro ruim publicado e vendendo milhões. As autoajudas estão aí, inclusive, para isso. Desculpa, galera, não gosto das autoajudas também. E nós temos escritores sensacionais que não têm a oportunidade de mostrar o seu trabalho para o mundo e que quando mostra apenas para uma bolha, né, que está ali à sua volta. Então, se eu for pensar na indústria literária, minhas expectativas elas são bastante pessimistas. Mas, se eu pensar na minha bolha,
ela tá cada vez mais otimista, porque a cada ano que passa, eu vejo mais potenciais escritores nas minhas salas de aula. Então, eu sou completamente apaixonada pela escrita dos meus alunos. Eu vejo um potencial Que bizarro neles. Eu falo, fofo cara, isso, cara. de verdade, eles me dão de 10-0 em mim. Assim, eu falo, nossa, eu quero autógrafo dos meus alunos. Porque eles são muito bons. Nossa, Se eu mostrar as poesias que os meus Estão alunos ouvindo escrevem, isso, galera? Vocês estão de ouvindo verdade. isso? Ah, De vamos verdade escrever, mesmo, vamos? eu aplaudo de pé. Então, assim, se fosse para pensar na minha bolha, no meu Instagram, no Facebook, onde a galera publica os seus textos, eu tenho expectativas cada vez mais otimistas. Mas pensando em indústria literária, aí essas minhas expectativas já são bastante pessimistas, porque infelizmente vivemos numa sociedade capitalista que visa somente o lucro e não o conteúdo das coisas. Pesado, né? Mas uma reflexão importante sobre a situação. Eu vou fazer uma pergunta agora, Betina, só para massagear o meu ego ou destruí-lo. Como é que foi mediar um livro de Moá para seus piquetuchos? Muito legal, olha só, eu li o Último Dia da Morsa, de Dovino Cassal Júnior, né? Para o 7º e 8º ano que eu dou aula. E foi muito, muito legal. Porque assim, eu tinha feito um planejamento para essas turmas. E quando chegou no mês de junho, eu vi que eles estavam completamente cansados. E eu também. E pior que isso, a gente estava muito afastado. Assim, eu não estava mais sentindo aquela conexão que eu gosto muito de ter com as turmas. E o que eu pensei? SOS Literatura, né? Vem cá. E eu gosto muito disso, de trabalhar a literatura com uma experiência, como eu acabei de falar. E como, né, fazer isso? Olha só, vamos trabalhar um livro de um amigo meu que eu vou poder trazer numa sala de aula, ele vai poder conversar com a galera e a gente vai poder refletir sobre isso, né? Mostrar que a literatura é isso, ela tá aqui na nossa mão, tá aqui do nosso lado, literalmente. Então, foi muito legal, assim, esse livro eu pedi dica pro Cassol, né? E aí, qual livro você acha que é mais interessante para a idade deles? E ele me sugeriu esse. Um livro, uma leitura que é super rápida e é uma leitura extremamente gostosa, bem fluida mesmo. E eu gosto muito da magia dessa história, desse enredo aí, porque resgata muito a infância, que é algo que eu tento fazer todos os dias com todas as idades. Porque eu sempre digo que a adultice é uma doença. É uma inflamação na poesia da vida. É uma inflamação na poesia da vida. Verdade. Eu vou anotar isso e falar que foi minha frase. Ah, vai, olha só, tá aqui registrado, galera. Vou editar. Não, brincadeira. Vou deletar. Mas você faz uns cortes. Mas quando eu resolvi trabalhar esse livro, né? E eu fui me encantando junto, porque eu gosto muito de trazer essa questão de que a gente precisa resgatar a nossa infância, a nossa criança interior o tempo inteiro. Porque a partir do momento que a gente não ouvir mais a nossa criança interior, como eu já disse, a gente vai olhar para a pedra e ver só a pedra mesmo. A gente não vai mais ver nada para além disso. E os adultos têm essa mania, né? De ver só o que tá na fuça e não conseguir ver para além disso. E é por isso que a gente se afunda tanto em problema e não consegue enxergar a solução também, né? Então, quando a gente leu esse livro, foi muito interessante, porque eu vi no olhar deles, essa infância refletida. Então, quando chegou o final, inclusive, né? Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Quando a gente chegou no final, eles ficaram muito revoltados, assim, tipo, nossa, mas peraí. Mas era uma mentira, então? Ou realmente existiu? Ou foi um devaneio da cabeça do menino? E não sei o quê. E a gente conversou muito sobre isso. E aí, o mais legal foi que depois, né, o Cassol podia entrar na sala de aula e conversar com eles e eles perguntarem pro próprio autor a resposta para as suas indagações. E a resposta do autor não ajudou em nada também, né? Tipo assim, isso que vocês escolhem. Vocês escolhem. Tá na mão de vocês. Vocês fazem o livro. Vocês são os receptores. Eu fiz uma pós em teoria da literatura e uma professora minha, ela falava sobre significante e significado. E eu guardei muito isso comigo, que ela dizia assim, que quando um autor escreve um livro, ele tá ali munido de um significado. E quando ele joga isso pro leitor, o leitor ele nunca vai chegar nesse significado. O que o leitor pode fazer é construir diversos significantes para se aproximar do significado. Só que quando ele for perguntar para o autor o que é que o autor quis dizer, o autor já não sabe mais. Porque a partir do momento que você libera a sua escrita para o mundo, você dá autoria para o outro também. E você perde o seu significado inicial. Então, o ler também é um construir
de sentido, um construir de autoria da própria história, que não é sua. Mas, então, isso sempre ficou muito comigo, eu falo muito com meus alunos. O que quis dizer? Nem ele vai saber mais a partir do momento que você leu. Não vai mesmo. Eu vou pegar um livro aqui, que você comentou uma coisa sobre pedra e poesia. E no improviso aqui, e aproveitando, eu vou ler uma pergunta também, fazer tudo, uma coisa puxa a outra. Decorei até a página. Não decorei, não. Mentira. Vai me contando alguma coisa aí que eu vou achando aqui. Improvisa. Vamos ver quem tá aqui nos comentários. Aqui achei. Me deu tempo, viu? Olha só. Não, então beleza, vai lá. Olha só. Quem lançou essa aqui foi o Rafa Pires de Melo, que é um poeta aí que lançou pela Bugio seu livro Versos Cuspidos, que provavelmente vai chegando a imagem ao contrário para vocês. Mas é Versos Cuspidos. Gostei do nome, gostei do título. E o Rafa é o tipo de pessoa que vê, né, mesmo na idade adulta, ele vê poesia em pedra, ele vê poesia em diversas coisas. Eu aprendi a gostar de poesia com esse menino. Betina, vem publicar com a Bugio também. Fica a dica aí. Opa, não fala duas vezes, que eu tô indo. Olha só, o Sérgio é tão ruim, é tão podre, que ele lançou aqui, ó, pela capa do Versos Cuspidos, ele é fã de Bukowski. Olha a... Você tá vendo, né? Você tá vendo a marotagem. Sérgio, você quer causar intrigas? Jesus. Você... Credo, se for, daí eu já não quero nem ler. Olha só. Sérgio, tá? Vou ler aqui. O poema se chama E Agora José. Já não saio mais sozinho. Tenho medo de encontrar uma pedra ou o meu caminho. Esse é do Rafinha. Olha lá o Sérgio. Oops, I did it again. Sérgio é baixo, né? Sérgio é baixo. Vou querer mais participação do Sérgio nas outras lives. Sérgio, contratado. Você vai ser tipo o Liminha. Sei lá, um assistente de palco aí nosso. Só pior. Meu Deus. Vocês lembram do Liminha? Mas muito bom. Então, eu gosto. Compre. Compre os meus, porque ele deixou alguns comigo. Compre os meus, que o lucro é meu daí. Ai, gente, tá bom. E... Olha aí, ó, o capitalismo aí, ó. O capitalismo aí, sujo, o capitalismo porco da Bugio. A Bugio tenta baixar ao máximo, olha só, galera, ao máximo, né, quase ali o preço de custo para a galera poder acessar os livrinhos e ter o que ler, ainda mais nesse tempos pandêmicos e distópicos em que vivemos. E seu livro, Betina, quem quiser adquiri-lo, onde é que encontra? O meu livro? Uhum. Olha, o meu livro atualmente, se você jogar ele no Google, tem 700 mil lugares, assim. Você consegue encontrar ele no Mercado Extra, no Porto Frio, na Amazon. Olha, é um negócio surreal. Assim, no Velho você da consegue Van? encontrar em tudo que é site. Tem no Velho da Van? Não, nossa, ainda bem, senão eu ia mandar tirar. Sim. Olá, galera. Criticamente Poético. Betina Pilk. Não é Fiuk. Pilk. Você sabe que esse nome ele é austríaco, né? E aí eu perguntava pro meu avô, como é que se pronuncia essa desgrameira, né? Porque na escola eu nunca sabia. E aí ele falou, é Fiuk. Eu falei, Deus me livre, eu achar que eu só Como é que Hitler. fala? Não, é Fiuk, eu acabei de... Não, agora é Fiuk mesmo, eu criei minha própria pronúncia, é isso aí. Deus que me livre. Raio, Fiuk. Como é que fala? Ai, não sei, não queremos nem fazer esse tipo de saudação aqui, né, Cassol, por favor. Não queremos. Não queremos. Tem condições. Galera, alguém mais tem uma pergunta para lançar assim de supetão para a nossa Betina? Se não, Betina, acabaram-se as perguntas. Enquanto a galera vai mandando ali, deixa eu fazer um comentário bem louco. Faz aí. Veja só, você estava falando sobre essa questão de poesia, estava lendo ali, né, agora do... Como é que é o nome do autor mesmo? É o Rafa Pires de Melo. Rafa
Veja só. Esses dias atrás, eu estava no Uber, como burguesa safada que sou, só que não. Uhum. E aí eu estava no, eu estava no Uber e comecei a conversar com o motorista lá e tal. E ele perguntou, você tem que trabalhar? Eu falei, tô, né? Ele, onde você trabalha? Eu falei, no Centro Cultural de Pinhais. Sério? Que legal. Você é artista? Aí eu falei, olha, né, dizem que eu sou escritora. E ele dei risada assim, ele, eu também. Eu falei, sério? Você tá me elogiando dele? Olha! Pois é, né? Aí ele falou, mas ué, o que escritor vai fazer? Né, se não for caçar outros tipos de emprego, porque literatura não dá dinheiro. Eu falei, verdade. Justo. E aí, nessas conversas loucas, a gente foi xingando o presidente daqui até lá. E, enfim, ele falou assim, tô com um projeto e tal. E me mostrou lá qual era o Facebook dele. E eu entrei pra ver, ele criou uma obra chamada Bichos. E ele faz toda uma crítica ao governo atual. E tem uma poesia chamada Cão do Planalto. Muito top. E enfim, eu até queria divulgar aqui, que é Oryx. E eles são muito bons, assim, eles são dois amigos que eles escrevem juntos e daí eles criam, assim, uns sons dissonantes, assim, pra declamar, assim, muito legal. Eles jogam no Spotify e tal. Projeto bem legal. E eles escrevem muito bem. E aí eu queria até falar sobre isso, porque é muito interessante sobre essa questão que a gente falou da poesia, ela ser encontrada no cotidiano. Porque olha que interessante, né? Numa viagem de Uber, encontrei um artista que mora em Curitiba, e que eu não teria acesso se não fosse dessa forma, porque eu não ia descobrir ele, porque ele tem poucos acessos no Facebook e tal. E de repente descobri aí mais um grande artista que está escondido atrás do descaso da indústria literária. Da indústria, sim, com certeza. Olha só que legal isso. Que eu acho que mais louco do que encontrar né, um motorista assim que compartilha do nosso viés, nossos sonhos, nossa pegada artística, porque eu já tive o desprazer da maioria dos Uber e 99 que eu peguei, eles são totalmente pró-fascistão. Então, além de encontrar um que não seja, um artista aí oculto, né? Às vezes sem saber como começar, né? Isso que você falou é muito real. Eu já tive, inclusive, o desprazer de entrar num Uber que me buscou na escola que eu estava lecionando e foi falando que o professor era vagabundo de lá até a minha outra... Imagina, tipo, como assim? Você tá falando vagabundo! Você sabe que eu sou professora? O que é isso? Né? Você tem cara de aluna, né, Betina? Né, meu filho? Você deve ter fugido da escola, mas enfim. Aí eu sou treteira mesmo. Eu falo, qualquer dia eu não volto pra casa, gente, porque eu não fico quieta. Qualquer dia você não volta pra casa, porque... Você sabia que... Betina, você está ébria? Hã? Você está levemente alcoolizada? Porque a gente tem uma estatística de alcoolizados que prestaram... que foram entrevistados aqui e o gráfico está bem alto para os alcoolizados. Então, pelo menos uma porcentagemzinha no sangue teria que ter. Eu quase nem tomei ela, gente. Olha, eu tomei uns 4 goles. Então, você vai caindo da estatística nossa. O certo seria estar alcoolizado. Não, eu tenho que ser um bom exemplo para meus alunos, por favor. Ah, sim. Então, está Olha somando lá, Caio mandou um comentáriozão. Olha lá. Como a Betina vê a relação entre valorizar a cultura da periferia e levar a cultura, discurso que muitas vezes acompanha a prática de mediação de leitura, como se já não houvesse uma cultura ali. Entendi o que eles... Aham, tá. Lança aí, Betina. Excelente, excelente. Uma das coisas que eu ouvi muito dentro do contexto escolar é que o nosso maior desafio era vencer a comunidade. Vencer? Mas peraí. Na porrada? Não, vencer através da educação. Ah, tá. Mas assim, como assim vencer a comunidade? Por que não aprender com a comunidade? Porque eu acho que existe aí um grau de arrogância muito grande da nossa parte. Temos muito acesso à cultura, muito acesso à educação e tudo mais. De realmente olhar para a galera da periferia, olhar para a galera que tem menos acesso e acreditar que nós temos muito a ensinar para eles. Olhar de cima, né? Mas espera lá, nós temos muito que aprender. Eles têm uma cultura já que tá ali. Total. E, inclusive, eu vou até compartilhar uma experiência aqui, bem interessante, quando eu fiz PSS. Eu fiz PSS no magistério, dando aula no Gilbertinho, em Piraquara. E
Já me borrei inteira, que bacana. Tá chorando no arquivo confidencial. Não tô chorando. Ainda não, e pior que eu tô bem chorando, gente. Se meus alunos começarem a mandar coisa aqui, eu já choro, que eu sou assim, eles não podem falar nada que eu tô chorando. Mas assim, não façam isso. Mas veja só, eu lembro que eu entrei, né, lá no colégio, e aquela coisa, contexto de escola pública e tal, é algo totalmente diferente de contexto de escola particular. Sim. E aí, né, eu sou ainda uma professora muito novata na área da docência, né? Eu me formei ontem de tarde, cada dia eu aprendo mais. É por isso que eu sempre digo, inclusive, que eu aprendo mais com os meus alunos do que ensino eles. E quando eu fui para essa escola, eu percebi que não dava para eu ser quem eu era, como em outras escolas. Eu precisava me introduzir nessa comunidade e não fazer eles se adaptarem a mim. Eu tinha que me adaptar ao contexto deles, e não ao contrário. E eu queria muito trazer poesia para a sala de aula. Né? Como fazer isso, né? E lógico que no primeiro momento eu fui na sondagem, assim, né? Tentei fazer umas abordagens, não dava muito certo, os alunos meio nem aí. Um número bizarro de alunos gazeando a minha aula e fugindo e pulando muro e tal. E eu, nossa, minha aula tá uma bosta, não é possível, né? E aí até eu fui pensando, tentando olhar o mundo com o olhar deles. E eu pensei, cara, eu preciso que eles gostem de estar aqui. Mas como que eles vão gostar se eles não se identificam com a minha linguagem, não se identificam com nada do que eu tô fazendo aqui? Então, no dia seguinte, eu cheguei na sala de aula com uma caixa de som nas costas, cantando Racionais, né? E eu cheguei cantando... Verdade, foi muito massa. Eu cheguei cantando Diário de um Detento. E, nossa, a galera subiu, né, doidado pra aula e tal. E, o que tá acontecendo e tal? Essa pessoa era doida, né? E cantando junto e tal. E eu falei, olha só, galera. Hoje a gente vai estudar poesia. Eles, pô, prof, ô louco, chegou cantando Racionais, agora vai jogar essa bosta pra gente. Essa bosta. Eu falei, mas vocês não gostam de Racionais? Ele, não, a gente acha massa pra caramba e tal. Eu falei, beleza, então é exatamente isso. Isso aqui é a nossa poesia do dia. Eles, como assim, né, e tal. E a gente foi trabalhando em cima disso. E aí eu trabalhei durante uma semana inteira a música, porque as músicas do Racionais são extremamente grandes, as letras, né? São meio extensas, dá pra refletir muito. E aí eu fiz um super debate sobre contexto social, aí sobre, enfim, vulnerabilidade, falar sobre criminalidade, falar sobre abuso, inclusive, da polícia, né, e tal. E aí foi uma aula que rendeu muito, assim, eu consegui trabalhar muita coisa durante uma semana. Resultado foi que, após trabalhar essa aula, quando foi na sexta-feira, eu tava com alunos de outras aulas gazeando pra assistir a minha. E eu não cabia ali na sala. Alunos, então, assim, gazeiem. Se for pra isso, pode. Isso. Mas assim, realmente é bem isso, né? A gente tem muito que aprender. E a gente precisa entender que existem diversas manifestações artísticas, não só aquela que a gente tem acesso no primeiro instante, que a gente considera cultura. Existem culturas sensacionais que a gente negligencia, que a gente não conhece, né? A cultura do hip hop é sensacional, por exemplo, que vai muito além. Antes, quando eu falava hip hop, eu pensava, é dança, né? Não, a dança é uma coisa, mas o hip hop é uma cultura mesmo. E não só isso, né? Até mesmo, eu tenho muita raiva de gente que fala que funk não é cultura, que funk não presta. Funk é cultura, inclusive é a maior cultura do nosso país atualmente. Sim. Né? Então, assim, realmente, a gente tem que realmente proporcionar outros tipos de linguagem, outras visões de mundo, mas primeiramente a gente precisa aprender a olhar para o mundo com o olhar daquele que a gente quer, enfim, passar uma mensagem e passar uma nova visão. Se a gente não enxergar o olhar do outro, por que a gente quer fazer ele enxergar o nosso olhar, né? Então, é isso. Muito bom, hein? Militou toda. Ai, gente, me chama pra militar que eu tô aqui, não paro, meu Deus, eu falo que eu encontrei uma nova profissão, eu vou trabalhar no material de desconstrução, né? Uma coisa. Ai, humor e piadas. Galerinha, humores. Hashtag humores. Galerinha, pra quem não sabe, eu e a Betina, a gente já realizou um dueto, né, nos ônibus da URBS. Não sei como é que ainda não chamaram a gente as gravadoras não nos descobriram ainda, pessoal. É algo porque assim. A gente cantou, acredito que Dig Joy Popói. Vem brincar comigo. Sandy Júnior. E Lana Del Rey. Não vou cantar agora. Depois de muitas crises existenciais, depois de muitas mediações de leitura, depois de muitos pagamentos atrasados, voltávamos no ônibus,
cantando, Felizes. muito felizes. Summertime Sadness, né? Verão xoxo. Exatamente. Verão borocochô. Amo traduções assim no nosso português claro e simples. Betina, estamos encerrando o nosso quinto Conexão nóis. Bugio. É nóis! É nóis. E aí, galerinha, vocês gostaram? Claro que gostaram. Peraí. A Mana, eu li tua pergunta aqui, tá? Você entrou agora aqui, mas eu li. A Ana que fez a pergunta e deu um depoimento lá de Almirante Tamandaré. Betina, olha só. Emer Miranda falou que Betina é como Pat Adams da docência. Olha só, Betina. Significa que você vai morrer praticando seus atos. Spoiler, né, cara? Spoiler do Pat Adams. Ai. Mas enfim, olha só, né? Sextou. Então a gente vai encerrar a live. Eu vou poder me embriagar depois longe das câmeras, que eu não tô mais dando exemplo. Exatamente. Com certeza. Pessoal, muito obrigado pela participação. O vídeo vai ficar gravado em algum lugar aí do mundo. Eu vou passar pro YouTube também. E vai pra Deep Web. Vai pra Deep Web. E qualquer coisa, eu ainda vou sortear aí quem será o próximo participante no 6º episódio. Betina, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bom essa conversa. A gente vai se falando aí. Beijo. Beijo.